Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos já no terceiro domingo do tempo da Quaresma, fazendo esta nossa caminhada de preparação, de purificação, de conversão para podermos celebrar a grande solenidade da Páscoa da Ressurreição do nosso Senhor. E o nosso Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. No Evangelho de hoje, mais uma vez, a liturgia nos convida à conversão, como é próprio deste nosso tempo da Quaresma. E por isso que nós ouvíamos este Evangelho em que um grupo de pessoas chega a Jesus para poder noticiar a ele o fato da morte de um grupo de galileus que foram assassinados por ordem de Pilatos, que tiveram desta forma o seu sangue misturado ao sangue dos seus sacrifícios. Com isso, na verdade, estes judeus queriam dizer, olha, eram pecadores, estavam oferecendo sacrifício a outros deuses que não é o nosso, e por causa disso morreram, quase como que se estivessem insinuando que aquilo fosse um castigo. Mas Jesus fala para eles a respeito de um outro fato, em que próprios judeus tinham morrido na queda da torre de Siloé. E com isso Jesus queria dizer que não se tratava de ter pecado ou não, de estar com Deus ou não, daquilo que era a atitude deles, mas aquilo deveria servir a eles como um verdadeiro incentivo à conversão. Jesus queria afirmar para eles que é a falta de conversão que leva à morte, porque não se trata simplesmente de uma morte material, mas aquela que devemos cuidar mais ainda é a morte espiritual, de não sermos considerados dignos de fazermos parte um dia do reino dos céus. E é a respeito disso que nós precisamos tomar conta em nossas vidas. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos no caminho de conversão que o Senhor nos propõe, então nós nos encaminhamos para fazer a vontade de Deus e um dia também participar da glória do seu reino. Por causa disso mesmo que Jesus terminava este Evangelho de hoje contando aquela parábola da figueira que não estava produzindo, mas que o agricultor insiste mais uma vez em cavar, em adubar, em regar e esperar para poder dar frutos. Esse é o nosso tempo. É o tempo em que precisamos cuidar da terra da nossa vida para produzirmos os frutos da conversão e da prática da vontade de Deus. Este é o nosso tempo de, como aquela figueira, voltar a frutificar os bons frutos que nos movem à palavra de Deus. Porque se não fazemos assim, então haverá o tempo de sermos cortados, porque não serviremos para nada. Viemos a este mundo para servir a Deus, para fazer a sua vontade e para fazer o bem e trazer a vida às outras pessoas. E esta deve ser a nossa principal e maior conversão. Por isso peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude, que este tempo da Quaresma realmente marque em nós, para que depois, quando também terminar a Quaresma, continuemos a produzir os frutos de vida que o Senhor deseja de todos nós. E que Ele mesmo nos abençoe para que assim sejamos capazes de fazer a sua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.